Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas. Hoje eu resolvi fazer um videozinho rápido aqui para explicar essa nossa segunda parte da engenharia econômica, onde nós vamos iniciar, a partir de hoje, a parte relativa à análise de risco. Na realidade, a parte de análise de risco é exatamente a mesma coisa que você teria em termos de análise de engenharia econômica, ou seja, as mesmas ferramentas. A gente vai calcular VPL, a gente vai calcular valve, a gente pode calcular TIR, pode calcular payback, emitir, qualquer ferramenta, de uma certa forma, pode ser utilizada. Só que nós vamos estabelecer agora a questão da variabilidade, ou seja, agora nós vamos trabalhar também com condições variáveis, né, vamos dizer assim, em relação a aspectos ou parâmetros do nosso projeto. Por exemplo, quando a gente definiu que um determinado projeto de investimentos ele tinha os fluxos de caixa, lá, fluxo de caixa 0, fluxo de caixa 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e uma TMA de 10% ao ano, certo? A gente definiu aqueles valores específicos para aquele fluxo de caixa com base, vamos dizer assim, numa estimativa. E essa estimativa é um aspecto que deve ser tratado com muito cuidado, porque uma estimativa, ela, obviamente, dependendo da onde a gente buscou essa informação, ela pode gerar uma variação da análise que você está fazendo, né? A gente já faz uma certa análise de variação quando a gente utiliza aquele gráfico de VPL em função de TMA. A gente verifica qual é o comportamento do VPL em função da variação da TMA. Agora, qual seria o comportamento do VPL caso o fluxo de caixa 0 variasse? Qual seria o comportamento do VPL, por exemplo, se o fluxo de caixa 1, o fluxo de caixa 2, o fluxo de caixa 3 variasse? Então, de uma certa forma, quando a gente analisa um projeto de investimentos, a gente tem duas abordagens. Uma abordagem chamada determinística e uma abordagem probabilística. A determinística é aquela que a gente fez até agora, ou seja, análise considerando que aquelas condições, né, do nosso projeto são condições definidas, que não vai haver variação na análise. Agora, se você utilizar possíveis variações relativas ao projeto em si, dos parâmetros, seja o fluxo de caixa 0, 1, 2, 3 ou outras considerações, você estaria fazendo uma análise com base em outros aspectos de variação, e essa análise seria, vamos dizer assim, a gente poderia considerar que seria uma análise probabilística ou estocástica, ok? Bom, então a análise que a gente vai fazer a partir de agora é com base nisso. Hoje eu vou utilizar as ferramentas que a gente vai utilizar a partir de agora, então são ferramentas bases para utilização vamos dizer assim, de análise probabilística ou análise estocástica. A gente vai começar com a análise simples, que é a análise chamada de sensibilidade. Depois a gente vai variar e utilizar eventualmente a árvore de decisão, o valor esperado, e também vamos finalizar com análise de simulação, ok? Muito bem, vamos lá. Chega de conversa e vamos trabalhar. Ok? Abraço.